Senhoras, senhores, novamente peço licença para convidá-los a nos acompanhar nos próximos minutos. Hoje, Mulheres na Real não traz uma mulher, traz um homem que vai tentar esclarecer a nossa situação atual para todas as mulheres extremamente reais. Vai nos apresentar um pouquinho da nossa realidade. Hoje eu apresento a vocês Dr. Alexandre Benzon Zanetti, advogado. O Alexandre trabalha há 30 anos na área empresarial da saúde. E ele faz parte hoje da equipe Jaeger Advogados. É isso, Alexandre? É isso. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu vou pedir licença aqui hoje, nós estamos extremamente distantes, mas assim, eu vou colocar o óculos para poder te enxergar melhor. Tá bom. Deixa eu esclarecer para as pessoas em casa que, assim, o doutor Alexandre, há muito tempo eu gostaria de trazer, e sempre me vinha na memória uma entrevista que ele deu. Ele mora em Porto Alegre, né, doutor Alexandre? Sim. Ele mora em Porto Alegre há uns 4, 5 ou mais até anos atrás. Ele deu uma entrevista na TV Pampa e cada 2 minutos que ele falava, ele tinha a necessidade de dizer que ele era farroupilhense. E seria um privilégio para a TV Cidade te receber aqui no nosso estúdio, em Farroupilha, como um farroupilhense voltando a casa. Infelizmente, não é possível por causa da nossa situação agora e do teu trabalho, mas esse é o nosso primeiro contato e o próximo eu tenho certeza que será aqui. Doutor Alexandre é natural de Farroupilha? Natural de Farroupilha, filhos de farroupilhense e saudade da minha terra aí, que só deixei para estudar e a partir dos estudos acabei fazendo uma vida profissional aqui em Porto Alegre. Doutor Alexandre, eu vou ter que contar uma coisa antes de começar essa entrevista, né? Porque assim, daqui a pouco daqui a pouco eu chamo ele de doutor Xande e vai ficar chato, né? Doutor Alexandre é uma pessoa muito bem nascida, é neto de emancipador e primo desta apresentadora, o que faz dele um histórico de vida, deixou aqui raízes muito importantes para a cidade, né? Eu, meu avô e outros parentes mais. É ou não é? Então, assim, começando... Agora, Alexandre... É verdade. Alexandre é assim, vou tentar te chamar de Alexandre. Tu saíste para trabalhar, tu fizeste faculdade de Direito aonde? Eu fiz faculdade de Direito na Unicinos e a partir do segundo semestre, o terceiro semestre da faculdade, eu já comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre e como estagiário, né? E nessa busca por trabalho eu acabei, aquelas coisas que a vida nos leva, trabalhando como estagiário da Federação dos Hospitais e então a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul. E por isso que iniciou a vida como assessor jurídico, ou como um advogado que atua na área da saúde, né? E na área empresarial, porque a gente sempre foi advogado nos escritórios em que trabalhei, do setor patronal. Então, acompanhei toda a movimentação dos últimos 30 anos da saúde, não só aqui no estado, como eu tive o privilégio de ser contratado depois pela Confederação da Saúde, trabalhei em Brasília durante 10 anos, e a gente conseguiu fazer bastante coisa nesse setor, e a experiência vem daí, né? Vem desde um início da vida profissional, trabalhando lá como estagiário junto com uma pessoa que eu tenho muito no meu coração, que se chama Márcia Tereza Sequeto, que foi a advogada que me levou a essa condução profissional, digamos assim. Alexandre, com essa experiência toda, essa passagem
assim, ó, quem está conversando contigo hoje é o meu público-alvo, principalmente, que assim, as pessoas que querem entender, né, o outro lado, a parte empresarial, todo o hospital é uma empresa, né? Sim. Mas cuida de uma área extremamente delicada, que é a nossa saúde. Não tem como a gente avaliar essa empresa, a parte comercial de um hospital, sem o conteúdo principal, que é a vida, né? É a humanidade, não é nem um ser humano, é a humanidade. Nesses anos em Brasília, Porto Alegre, toda a região, tu atende hospitais particulares só ou também a parte pública, o SUS? Quando a gente trabalha na saúde, principalmente no nosso estado, a gente não consegue setorizar público ou privado, porque, Suzy, aqui nós temos uma peculiaridade que é do nosso estado. Quem faz a saúde pública do Rio Grande do Sul são os hospitais privados, certo? É difícil, como tem agora em Farroupilha, por exemplo, o São Carlos é um hospital público, né? Depois de muito tempo, de muitos fracassos. Aqui no estado, nós temos esta característica. Quase todos os leitos são geridos por instituições sem fins lucrativos, né? Mas, de qualquer forma, privadas, e esses entes que são privados acabam fazendo a gestão do Sistema Único de Saúde. Então, quando se trabalha com saúde, a gente tem muito essa mistura do público e do privado. Eu atendo várias clínicas que, na verdade, também trabalham ao Sistema Único de Saúde. Então, há uma mistura, e eu não gosto muito de setorizar, digamos assim, isso é público ou é privado, porque quando se faz quaisquer atendimento à saúde, o atendimento deve ser idêntico, deve ser igualitário, e também ele deve ter as mesmas características. E eu lido sempre com isso, desde que a gente vai trabalhando e vai criando conceitos, independente do hospital ser público ou privado, independente do hospital ter ou não ter fins lucrativos, qualquer instituição de saúde ou que vende raquete de tênis, ela deve ter superávit. Eu não vou falar em lucro, porque o lucro numa empresa sem fins lucrativos não tem esse conceito. Mas ela deve ter superávit. E por que ela deve ter superávit, Suzy? Ela deve ter porque uma empresa tem que se autoalimentar, né? Ela tem que se automodernizar, ela tem que parar de ficar com o pires na mão, e eu digo sempre isso dos hospitais que atendem ao Sistema Único de Saúde, de buscar dinheiro a fundo perdido aqui e ali, como doações, como favores, e serem remunerados como efetivas instituições de saúde empresariais que devem ter, dentre as suas necessidades, a reorganização diária que toda e qualquer empresa tem de ter. E para que se tenha essa reorganização diária, nós precisamos ter, inclusive, a possibilidade de sobra de dinheiro para que eu possa reinvestir e trocar aquela máquina que não funcionou. Entende? Então, acho que o público e o privado, nessa história hoje que nós estamos vivendo, ele está muito misturado por força de nós termos um Sistema Único de Saúde, que é universal, mas que aqui no nosso estado é atendido quase que essencialmente por instituições privadas. Eu sempre falo com experiência que já fui atendida de conhecimento de todo o público aqui, e eu também, que eu já passei por 2 cânceres, né, distintos, e acompanhada pelos mesmos profissionais, o primeiro com o SUS e o segundo com plano de saúde. O atendimento foi o mesmo, com a diferença de ser um quarto com mais pessoas no primeiro, o atendimento foi o mesmo. Então, assim, claro que se tem que ficar de olho, porque sempre tem uma demora, né? Então, a gente tem que ter conhecimento
brigar pela vida, né? Mas em qualquer Exato. situação, não é só no público, e é muito importante o que tu falaste, no sentido de que tem que ter o mesmo atendimento. Graças a Deus e aos profissionais que me atenderam, eu tive. Agora, isso não ocorre sempre, né? E por que eu te digo que não ocorre sempre? Agora, por exemplo, na nossa situação, quando como comentaste também agora que o hospital tem que ter estrutura financeira para se recompor, para se atualizar tecnicamente, tem que ter, a saúde requer uma tecnologia, uma ciência extremamente avançada, né, tecnicamente falando, hoje tem máquinas, vamos falar assim, né, para Para tudo, né? quase que para mapear pensamentos, né, Exato. e como é que o nosso estado está em relação à tecnologia? Olha, hoje nós temos aqui hospitais que não devem nada aos hospitais do centro do país, né? Nós temos duas, eu diria três polos, dentro desse meu conhecimento que a Confederação me trouxe. Nós temos três polos de saúde. Nós temos São Paulo, que é o principal, nós temos Brasília, nós temos o Rio de Janeiro, que teve uma caída nos últimos anos, e nós temos o estado do Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que, por exemplo, o estado do Paraná esteja em menor escala do que o nosso. É igual, né? Mas nós temos esses polos de saúde, e eu diria que aqui no estado nós temos alguns hospitais âncoras que são fantásticos e não devem nada aos hospitais do centro do país, que tem muito mídia em função de atendimento de famosos, né? Mas nós temos aqui hospitais que são de ponta, hospitais que são, tecnologicamente falando, fantásticos, e evidente que nós temos aqui uma coisa que talvez a gente não vislumbre fora daqui, que é o tratamento humanizado. Eu acho que o fato de nós ainda termos aqui muitas instituições religiosas que estão à frente da saúde, eles fazem com que nós tenhamos um tratamento um pouco diferenciado aqui na questão de humanização, certo? Porque o que acontece num hospital de ponta? O que acontece num médico de ponta, num serviço de ponta? Ele está ali para salvar a vida. Então, ele leva aquilo como sendo algo mecânico, tecnologicamente programado e dentro de uma correção de atuação que não permite, digamos assim, deslizes, né? Quando nós imaginamos esse tipo de tratamento, mas junto a uma humanização disso, nós chegamos a uma excelência, porque tratar o coração do paciente, o conforto do paciente, faz com que nós tenhamos um paciente que, com vários estudos já comprovados, o pensamento positivo, digamos assim, faz com que as pessoas fiquem melhores mais cedo, sejam melhores a cada dia, e isso faz com que esse tratamento humanizado traga isso presente para a pessoa. Deixa de ser um robô, deixa de ser um número para ser uma pessoa com nome, com sobrenome, e que alguém vai pegar na mão e perguntar se está bem. Eu acho que isso aqui no Estado nós temos de diferente, Suzy. Acho que isso é uma coisa que a religião dentro do tratamento de saúde traz, certo? E a gente lida muito aqui com algumas irmãs, congregações de irmãos que lidam com hospitais, com saúde, e em que pese toda a dificuldade que elas enfrentam, acho que isso ainda faz a diferença. E isso gera, inclusive, nos traz, esse assunto que tu colocou agora, nos traz ao próximo, que é, estamos há 1 ano em uma pandemia. Em relação à parte legal, o que muda? Porque, assim, é triste hoje a gente abrir uma internet e ver pessoas brigando, a culpa é de um, a culpa é de outro, e o que a gente precisa é de soluções, nós leigos, né, extremamente simples, 3 regrinhas que eu não sei se
se eu tenho, assim, eu procuro obedecer um profissional da área da saúde, distanciamento, higienização e o uso de máscara, né? E aí começa aquela guerra, aquela coisa que mina, inclusive, assim, o fato de estarmos isolados, o fato de estarmos distanciados das pessoas que a gente ama, ainda gera aquela poluição emocional quando a gente abre, né? E eu acho que a gente precisa de esclarecimento na parte legal, porque, assim, compra vacina, não compra vacina, até que ponto pode, né? Sem procurar culpados, né? Porque eu acho que agora não adianta encontrar culpados, precisamos de soluções, né? Como é que está a situação dos hospitais para essa solução hoje? Como é que está a vida daquela estrutura toda de ponta, com profissionais emocionalmente humanos e com conhecimento de ponta, tecnologia e tudo? Como é que estamos hoje? Não posso. Olha, hoje, como é que nós estamos, né? Hoje nós estamos num momento muito difícil. Tu começaste a entrevista dizendo que eu não estava aí por força da pandemia. Na verdade, eu não estou aí porque o meu filho não tem aula, por força de uma liminar, e eu, numa escala que nós fizemos aqui para que ele tenha assistência, inclusive, eu fico em casa trabalhando à tarde e fico com ele. Essa foi a opção que nós tivemos para que ele tenha um acompanhamento nos estudos, para que online ele consiga fazer com que os estudos deem resultado. Esse caos que nós estamos vivendo no dia a dia, ele se reflete a todos os setores, inclusive ao setor de saúde, que é hoje o centro das atenções, tendo em vista que tudo converge para lá, né? Eu não gosto de política, Suzy. Eu passei muitos anos da minha vida em Brasília, inclusive, conheci vários lixões em Brasília, como eu digo, e eu então não gosto nem de falar de política, mas eu acho que existem algumas premissas que não são políticas. Primeiro, o vírus transita pelas pessoas, pela aglomeração de pessoas. Ora, isso não é o Zanetti que está falando, a Suzy que está falando, ou o médico B que está falando, ou o presidente da república do país A, ou o governador que quer ser presidente depois. Quem está falando é a comunidade científica do mundo. Então, se as pessoas, ao transitarem, ao continuarem com as suas atividades normal, diante pandemia, fazem com que o vírus se transmita mais facilmente, e isso está comprovado cientificamente, ora, a gente tem que dar um basta nisso. Bom, já foi cientificamente comprovado que muito mais do que a higienização da mão, muito mais do que eu tirar o sapato na porta de entrada, muito mais do que eu não andar de máscara na rua, muito mais do que qualquer outra coisa, a máscara para falar com as pessoas, para se reunir, para conviver em aglomerações, e aglomerações significa aquela vida normal, quando se entra numa farmácia, num supermercado, numa loja, quando eu te encontro na rua e quero conversar contigo, isso é essa troca. Isso já foi comprovado de que a máscara resolve 99% dessas transmissões, digamos assim. Ora, não faz sentido nós não entendermos que a máscara é essencial. Então, o que a gente está vivendo hoje é algo que contribui para que o cidadão tenha esta confusão. E cidadão que eu falo é o cidadão mesmo, no conceito de cidadania, porque nós temos, infelizmente, no Brasil, algumas pessoas, muitas pessoas, que não conseguem ter esse conceito. E aí fica difícil nós tratarmos a questão de higiene, de álcool gel, de máscara, para algumas pessoas que sequer têm sabonete disponível para lavar as mãos, porque o álcool gel não é necessário, basta que se tenha um sabonete e que se faça uso desse sabonete continuamente, ou seja, de tanto em tanto se lave as mãos, como nós fizemos sempre, independente da pandemia ou não. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo uma guerra de informação, uma guerra para satisfazer egos pessoais,
E estamos esquecendo, muitos estão esquecendo que o que nós temos que seguir efetivamente agora é a questão científica, é o que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que a conduta que nós devemos adotar é essa: ficar em casa o máximo possível, sair para as essencialidades que nós temos que cumprir durante o dia a dia, deixar abertos os serviços essenciais e os demais, neste pico, por exemplo, agora, arrefecer. Isso é ruim? Sim, sem dúvida. Eu vou te dizer que financeiramente o ano passado foi muito ruim para todo mundo, inclusive para nós, advogados. Mas isso não é uma questão pessoal ou uma questão em que eu tenha que ter só puxar, como se diz aqui no estado, a brasa para o meu assado. Isso é uma questão mundial. Nós temos que entender como está funcionando, sob pena de nós mantermos uma conduta desregrada, que foi o que aconteceu depois do anúncio da vacina, como se o anúncio fosse a vacinação em massa, né? E aí essa conduta desregrada está levando agora ao que nós estamos assistindo. Aqui em Porto Alegre, nós estamos com 110% dos leitos de UTI ocupados. Por que 110? Porque alguns conseguem ainda ter alguns instrumentos de reserva. E aí a gente está... E isso é uma questão importante que a gente tem visto assim, não adianta eu importar 1 milhão de respirador da China, porque eu não tenho gente para operar o respirador. A questão não é a máquina, a questão é a estrutura hospitalar, que ela é essencialmente formada por pessoas, tal qual a Fernanda, que tu entrevistaste aí, que lidam com aquele dinamismo da necessidade que a saúde impõe para que a gente consiga operar a máquina. Então, toda a estrutura hospitalar, que é essencialmente de pessoas, que são médicos, que são enfermeiros, que são farmacêuticos, que são técnicos em radiologia, que são técnicos em enfermagem, eles precisam estar ao redor do paciente para que esse paciente seja bem atendido e, desta forma, consiga se recuperar e saia do hospital. Então, o que nós estamos enfrentando aqui é um esgotamento destas pessoas. É este momento em que a gente está tentando alertar. Olha, está difícil porque não adianta comprar o respirador ou abrir um leito de UTI. Na semana passada, nós estávamos conversando no escritório e um administrador de hospital me disse assim, pois é, eu tirei da equipe A, que funcionavam 5 médicos para 15 pacientes. Eu tirei 2 médicos dali para colocar em outro lugar por força de um aumento da UTI que eu tive necessidade de ter. Bom, daqui a pouco, esses 3 médicos que agora estão atendendo 15 pessoas vão entrar num nível de esgotamento em que eles vão dizer para mim, olha, eu não aguento mais. E é esse o momento em que nós estamos atravessando. E se as pessoas não se derem conta de que é necessário parar e cumprir as regras de distanciamento e usar a máscara quando sai de casa para conversar ou a se aglomerar, eu acho que nós vamos ter mais problemas. Eu estava lendo uma notícia agora, antes de entrar no ar contigo, que um infectologista da Fiocruz disse que nós vamos ter o março mais triste da história do país. Puxa, isso é muito triste. Isso é muito triste porque ele está perto da gente. São pessoas ao redor do nosso dia a dia que estão acabando em hospital e sendo entubados. Eu vou te confidenciar, nós estamos com 3 advogados no escritório com teste positivo agora nos últimos dias. Acabei de fazer hoje de manhã um teste para ver, por força das reuniões e da convivência que a gente tem, se eu não haveria pego também. Graças a Deus eu ainda não fui exposto ao vírus. Então, é tudo isso que a gente tem que cuidar. A gente está num momento extremamente delicado e, assim, os médicos estão tendo que escolher. Eu sinceramente, eu não gostaria de estar na pele deles, porque eu não imagino como dormir à noite tendo que escolher entre a vida de A ou B. E isso, para mim, é uma coisa que talvez a medicina não tenha sido a minha opção justamente por força disso. Esse desabafo, eu não digo nem depoimento, esse desabafo é importante para nós, né, leigos, que precisamos
ouvir mais pessoas que estão dentro, Alexandre, dentro do problema, na parte administrativa ou não, né? Ou profissionais da saúde diretamente, porque, assim, agora nós precisamos contar com apenas os profissionais da saúde, de urgência, né? Depois, se nós sobrevivermos, a gente tem que começar a repensar em política, né? E como agir diferente. Mas agora é esse apelo que a gente tá procurando, né? A pessoas que esclareçam esta situação, justamente como tu falou. E isso nos preocupa muito no sentido de que vamos abandonar agora assim, a crítica ao oportunismo da situação, que infelizmente vai existir, sempre existiu, né? Mas a situação, eu acredito que falta a consciência das pessoas de que é de guerra, né? Nós estamos vivendo numa guerra. Não existe Exato. prédios tombados, prédios destroçados, né? Mas a gente não tem noção, se a gente pudesse ver o nosso organismo por dentro, eu tenho a impressão que está para essas pessoas que foram atingidas muito piores, e sem a ciência saber exatamente as consequências que isso vai trazer. Isso é apavorante na situação, né? Como é que nós vamos viver daqui 5, 10 anos? Quais são os efeitos colaterais de tudo isso? Tanto econômico como em questão da saúde, é muito importante. Eu acho que isso é uma das questões que só o futuro vai dizer, né? Assim como pessoas tiveram a Covid e não tiveram sintomas absolutamente nenhum, nós temos pessoas jovens, eu posso te citar exemplo de uma menina lá no escritório, com 40 anos, que teve todos os sintomas de forma muito intensa, com muitas sequelas até hoje, faz quase 7 meses que ela passou por isso, e ela ainda está sob efeito de dessas sequelas, de algumas dessas sequelas, sabe? E isso é muito triste, porque ninguém sabe, ninguém tem com certeza o mapeamento dessa doença para dizer, olha, vai ser assim. Não, é um achômetro, porque não há tempo para que a gente tenha condição de estudo, né? Porque a doença tem que ter um tempo de maturação para que o cientista saiba qual é o efeito A, B ou C e qual é a fase A, B ou C. O que acontece agora é que nós estamos no meio de um turbilhão e que eles estão tentando mapear, tatear, como se diz aqui no estado, inclusive, porque é por acerto e erro. Na verdade, é isso, né? E, infelizmente, o que tu disseste, assim, o oportunismo faz com que nós tenhamos uma população ainda desinformada com relação a certas questões. E este é o nosso trabalho hoje aqui, através do teu conhecimento, através da clareza com que tu colocaste. E, assim, infelizmente, o tempo passa muito rápido no nosso programa, né? Ainda mais quando o assunto é importante, é interessante. Eu te agradeço demais o tempo que tu te dispôs. Um abraço muito grande, mesmo de longe. E agora vamos escolhambar. Esse menino me enche de orgulho. O Alexandre faz parte da época da minha vida mais lúdica, onde nós crescemos praticamente juntos, né? E depois com a distância de trabalho, como ele explicou no começo, mas a gente viveu e brigou muito e sonhamos. É verdade. Né? Discutimos muitas ideias juntos, sem ter noção do que nós estávamos falando. Então, cada vez que eu lembro do Xande, eu lembro com muito carinho, porque muitas vezes ele foi o meu amparo. Quando a gente se sente perdida, quando o Alexandre nasceu, aquela história de achar que é adotada, quando o Alexandre nasceu, eu olhei para o berço no Hospital Cibele, do lado da cama da minha tia, e eu disse assim, eu vou olhar bem para ele, para quando ele crescer, dizer para ele que ele não foi adotado. Xandito não foi adotado, mas se a gente escolhe os lugares que a gente vai, obrigado por ter escolhido a minha família, obrigado por ter escolhido Farroupilha. E como
eu não vou te dizer assim, ó, como mensagem final, porque não vai ser a última vez que a gente vai conversar aqui, estou provavelmente presencial nas próximas. Eu já te expliquei que o programa termina com uma salva de palmas. Para quem vai hoje a nossa salva de palmas, Xande? Eu acho, Suzy, que nesse momento não tem como não ser para quem lida com saúde, né? Hoje a gente tem que estar à disposição, digamos assim, para fazer com que esse contexto todo mude. E eu acho que hoje as pessoas que lidam com saúde, e aí eu gostaria de ser um pouco amplo, né? Não só quem está na linha de frente dos hospitais, esses eu rezo para eles durante todas as noites, mas os cientistas, os médicos, mais que não lidam com o paciente, mas que lidam com as pesquisas, eu acho que isso agora, essa comunidade inteira de saúde, para ela é que vai a salva de palmas, porque hoje nós estamos na mão dela para que a gente consiga voltar a uma rotina normal, que é o que nós tínhamos antes dessa pandemia, né? Não sei quanto tempo vai levar, pelo andar da carruagem das nossas vacinações aqui, nós vamos levar, acho que mais 2 anos para ter uma rotina aqui. Se as variantes continuarem sendo abrangidas, digamos assim, pela imunidade que as vacinas atuais estão trazendo, porque tem isso também, né? Infelizmente, os vai e vem aí da política fazem com que nós não tenhamos prioridade na questão da vacina hoje, o que é ruim. Mas, então, eu entendo que o nosso aplauso vai para essa comunidade toda da saúde, que é quem está fazendo com que o dia a dia seja menos traumático, digamos assim, do que está sendo nos últimos tempos aí. Então, muito obrigada, Alexandre, e uma salva de palmas, então, um agradecimento do fundo do coração para todo o pessoal da saúde e da ciência.